Você precisa assistir esse vídeo antes de se casar, é sério. Se você vai se casar ou mesmo se já se casou, sabe que o planejamento para que tudo saia perfeito exige que você aprenda um monte de coisa. Você chega no cartório e eles te perguntam: qual o regime de bens? Então dá para escolher qualquer um? O que dá menos trabalho? Qual é o mais barato? Mas calma, respira e assiste esse vídeo até o fim, que hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre regime de bens e como não entrar em uma roubada. Olá, eu sou Edjulie e você está no canal da Certidão Virtual. A gente resolveu falar sobre esse assunto porque casamento é coisa muito séria. Muitas pessoas se casam e não sabem nem o que é regime de bens e nem os tipos de regimes que existem e acabam entrando numa roubada. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é regime de bens. Quando duas pessoas celebram um casamento civil, estão fazendo um acordo. E como todo acordo, existem regras que regulam o que está sendo celebrado, além de direitos e obrigações. Uma das coisas que são definidas nesse acordo é a maneira como os bens de quem está se casando serão repartidos após a celebração do casamento, e a isso damos o nome de regime de bens. São 5 os tipos de regime de bens existentes no Brasil, e você precisa conhecer cada um deles, principalmente você que vai se casar. O primeiro tipo é a comunhão universal de bens. Nesse regime, todos os bens adquiridos antes ou depois do casamento serão dos dois, inclusive os bens recebidos por doação ou herança. Então, atenção! Se você escolher o regime da comunhão universal de bens, tudo, absolutamente tudo, o que você possui ou vier a possuir no futuro será dividido após o casamento. O segundo tipo é a comunhão parcial de bens. Esse é o mais comum e é o regime padrão para as pessoas que vivem em união estável, ou seja, aquelas que não são casadas no papel. Aqui, os bens adquiridos antes do casamento não são divididos. Só será dividido aquilo que for adquirido enquanto você permanecer casado. Mas atenção que essa não é a única diferença. Os bens que você receber como herança ou aquilo que você comprar com o dinheiro da venda desses bens também não são compartilhados. Resumindo, nesse regime só será dividido aquilo que for adquirido pelo casal ou aquilo que você comprar com o dinheiro enquanto for casado. O ponto de atenção aqui é em caso de falecimento de um dos dois. Quem permanecer vivo tem direito à metade dos bens em comum, e daí sim passa a ter direito à metade da herança do falecido. O terceiro tipo é a separação total de bens. Aqui, o próprio nome já deixa claro o que acontece. O patrimônio dos dois é completamente separado, ou seja, em caso de separação, não haverá divisão de bens. Em caso de falecimento, a pessoa que permanecer viva passa a ser herdeira daquela que faleceu, mas, diferente da comunhão parcial, ele não terá direito à metade da herança. Ele vai participar da divisão com todos os herdeiros. O quarto tipo é a separação obrigatória de bens. Em alguns casos, a lei obriga que seja adotado o regime da separação de bens, ou seja, por mais que as pessoas queiram escolher um regime diferente, elas simplesmente não poderão. Esse regime funciona igual à separação total de bens, mas, como o próprio nome já diz, é obrigatório em casos como em que um dos noivos tenham mais de 70 anos, por exemplo. O quinto e último regime é o regime da participação final dos aquestos. Eu sei que o nome é complicado, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Enquanto os dois permanecerem casados, podem administrar os seus bens como acharem melhor. Se for comprar ou vender algum bem, não precisa da autorização do outro. Mas, caso o casamento chegue ao fim, todos os bens adquiridos durante o casamento serão divididos da mesma maneira que na comunhão parcial de bens. Este é um assunto bastante complexo e não teria como a gente falar de todos os detalhes e nuances em um vídeo curto. A nossa intenção aqui é trazer um resumo sobre o assunto para que você possa saber o que está fazendo quando escolher o regime de bens do seu casamento. Neste vídeo, nós focamos nos bens, mas o regime pode determinar como as dívidas serão divididas após o término do casamento. Eu falei que o assunto era sério, mas gente, para maiores informações é indispensável consultar um advogado de família, que é o profissional mais indicado para te orientar direitinho e evitar que você caia numa cilada. Se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo trouxe alguma informação relevante para você, certo? Então, deixe o seu like,
considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!